bem-vinda ao Empreendendo com as Manas, um podcast que conecta mulheres de sucesso. E hoje eu quis trazer um tema que foi bem importante para o primeiro evento do Empreendendo com as Manas, que foi tema da minha palestra. Eu falei, nossa, preciso compartilhar isso com o máximo de manas que eu puder. Esse episódio é sobre 5 ferramentas que eu utilizo para deixar a minha vida pessoal e empreendedora mais leve. São coisas que eu fiz ao longo da minha jornada e que eu quero compartilhar com vocês para talvez poder ajudá-las, né? Assim como conseguiu me ajudar. O primeiro delas, meninas, manas, é terapia. Eu sei que pode parecer difícil e chato a gente falar sobre nós mesmas, né? Principalmente quando a gente fala de tudo menos de nós, quando a gente gerencia uma empresa, mas a terapia, ela foi transformadora para mim e ainda é. Eu ainda faço terapia. E gosto muito desse processo de autoconhecimento, porque eu não consigo visualizar empreender sem se autoconhecer. Eu acho que são coisas que andam juntas. E teve um momento da minha terapia que foi assim, muito virada de chave. Eu estava em um relacionamento muito problemático, não estava conseguindo evoluir. E eu sempre fui uma pessoa muito romântica, gosto, né, e gostava de me relacionar, de namorar. Então eu não conseguia separar a minha vida amorosa do meu trabalho. Então se o meu trabalho estava ruim, minha vida amorosa também estava, e se a minha vida amorosa estava um caos, isso acabava respingando no meu trabalho. E aí teve um momento da terapia que eu estava assim, entre idas e vindas nesse relacionamento, a gente terminava e voltava, era uma coisa assim, sufocante até. E aí a minha psicóloga falou assim, Carol, vamos tentar manter essa decisão de terminar para ver o que dá? Porque você sempre volta e você já sabe como que é. Vamos tentar manter e ver o que acontece? E assim, foi muito transformador para mim, porque depois que eu saí desse relacionamento, eu consegui olhar para o meu trabalho, eu consegui olhar para mim. E parece que as coisas começaram a fluir mais, sabe? E parece besteira, né? Nossa, eu vou lá sentar e ficar falando sobre mim, mas talvez seja necessário, talvez você precise falar de você para isso chegar na sua empresa, para você conseguir se olhar com mais força, com mais clareza, e isso ser uma força, você mesma ser a sua força. Eu acho que você pode experimentar diversas abordagens, eu gosto muito da TCC, que é a comportamental, mas, nossa, existem diversas abordagens, eu acho que depende muito do que o que você gosta, o que você se conecta, e até você achar algo que faça sentido, cara, vai experimentando. Vai pegando referência, pergunta para uma amiga sua qual terapia ela faz, porque assim, parece que não, eu tenho amigas super legais, a minha família super conversa comigo, mas assim, a terapia, ela é uma escuta ativa, ela é uma narrativa que te ajuda a evoluir. Ela não é só uma amiga ali ouvindo, às vezes a amiga não gosta do seu namorado, quer logo que você termine, e aí te dá um conselho meio torto, às vezes um conselho até bom pra você, mas que você não consegue evoluir. Então é bem legal, eu, assim, super, super recomendo terapia, principalmente para papéis de liderança dentro de uma empresa. O segundo ponto é o coaching de carreira. Cara, esse é polêmico, mas assim, eu acho que foi o que mais conseguiu me pôr no mundo empreendedor. Tipo, foi um empurrão, foi assim, vai, minha filha, vai que vai dar tudo certo. Para vocês terem uma ideia, eu faço coaching já faz, nossa, uns 4 anos, por aí. E desde decisões super básicas, por exemplo, se você ouviu o primeiro podcast, eu falo sobre começar trabalhando na cozinha, fritando pastel, depois migrar para operadora de caixa e hoje assumir um papel mais estratégico de liderança. Quando eu estava como operadora de caixa, eu não conseguia me ver fora dessa função. Assim, é como se não fosse possível, é tipo o planeta Terra virado do avesso, era uma coisa assim, surreal para mim. E foi um momento que eu comecei a abraçar um pouco, algumas coisinhas administrativas. Então, lançar uma nota fiscal, começar a tentar um controle de estoque, enquanto eu era operadora de caixa. E aí, eu lembro um dia que eu tava atendendo um cliente no caixa, cobrando uma conta, servindo uma dose de cachaça e lançando nota fiscal. Adivinha? Eu não consegui fazer nada muito bem. Nem servir a cachaça, nem lançar a nota, nem cobrar a conta, porque a minha cabeça estava dividida entre momentos diferentes. E aí, durante uma conversa na mentoria, a gente chegou num ponto de assim, tá na hora de você colocar alguém nesse lugar de caixa, talvez até melhor que você. Eu, no caso, né? Eu falei, cara, não tem como eu sair dessa operação. Não vai dar certo. Aí ele, vamos tentar? E aí a gente começou a desenhar o perfil da pessoa que eu queria. Eu era tão insegura nesse sentido, manas, que assim,
eu não conseguia pensar aonde eu ia procurar essa pessoa. Eu ia procurar no LinkedIn, na Cato, eu ia pedir indicação, eu ia fazer entrevista, como ia ser a entrevista, quais perguntas eu ia fazer. Cara, tudo isso era tão, assim, me deixava tão ansiosa que era melhor eu não fazer nada. Mas aí com a ajuda da mentoria, a gente conseguiu ir separando isso em blocos. Não, primeiro vamos desenhar o perfil da pessoa, vamos abrir o LinkedIn aqui agora e lançar essa vaga no LinkedIn, na Cato. Então, é pegar na mão e ir com você, porque eu falo isso várias vezes, vocês vão cansar de eu falar isso, mas quando você tem um papel de liderança, você dificilmente tem ajuda. Dificilmente alguém te fala o que fazer. Olha, não, faz isso, contrata esse, demite aquele. Você não sabe o que fazer, você vai tomar essa decisão. Só que às vezes você não sabe tomar a decisão certa, então você vai precisar de alguém que de fora, uma pessoa que te quer bem, uma pessoa que tem visão de futuro, de gestão, né? Não pode ser qualquer pessoa também, que às vezes vai te dar um conselho errado, mas uma pessoa que está alinhada com seus valores e os valores da sua empresa para te ajudar a encontrar uma boa saída. Assim, a mentoria para mim, ela ainda é decisiva nas minhas decisões. Parece meio, né? Mas eu não consigo visualizar você ter uma empresa sem você ter uma ajuda. Eu acho que é essencial. O terceiro ponto, manas, é exercício físico. Eu acho que a gente ainda vai falar num podcast inteiro sobre isso, mas eu tive uma ideia há umas 3 semanas atrás que fez literalmente, eu não tô exagerando, tá? Não é papinho de, ai, quero me achar, realmente. A gente conseguiu faturar 1000 vezes mais em um dia por conta de uma decisão que eu tive fazendo esteira na academia. Sim, foi exatamente isso. Eu tava na academia fazendo esteira e agora eu tô com uma mania de fazer esteira sem ouvir nada. Ficar olhando o ambiente, ficar com os meus próprios pensamentos. Eu sou muito ansiosa, então isso me ajuda a dar uma acalmada. E aí eu tava lá fazendo esteira, eu falei, cara, por que a gente não faz almoço na Engenheiro de quinta-feira? Engenheiro é um bar que a gente tem, é um bar do Luiz que fica localizado na Avenida Engenheiro, né? Eu falei, bom, quinta-feira a gente não tem almoço em outras casas, a gente já tem tudo lá, tem os utensílios, tem a equipe que a gente organiza, né, a escala, porque iria mudar o horário, que a gente abria só às 5, aí a gente abriu o meio-dia. Então já tá tudo na mão, é ter a ideia do prato, é pensar em como colocar isso nas redes sociais para as pessoas saberem que tá rolando esse prato e virem até nós, e vender, é isso que a gente precisa. E aí eu tava fazendo esteira e me veio isso assim, pá, Carol, faz almoço de quinta? Você tá com medo do quê, mulher? Tenta. Se der errado e não vier ninguém, vai tentando. Tenta um mês até a galera aceitar, entender que tem. Bom, gente, resumo de tudo. A gente fez o almoço na Engenheiro de quinta e, assim, acabou a comida. Foi tão grande o movimento que a galera começou a chegar e eu tava no operacional esse dia, que eu acho que é bem importante você estar junto nesses momentos de inovação, evolução, trazer a sua equipe para perto, estar junto com a equipe é essencial. Então eu tava lá trabalhando no operacional e aí eu ia na porta e falava, gente, acabou o almoço, perdão, semana que vem tem de novo, voltem, eu vou adorar recebê-los, mas assim, hoje não tem mais. Era um frango empanado que a gente fez e aí, numa tentativa de continuar vendendo prato, a gente colocou frango a passarinho ao invés do filé de frango pra, né, dar um... A gente vai tirando até do teto, gente, feijão, vai aparecendo arroz, é multiplicação dos pães, isso. E aí deu super certo. Então, eu reforço muito você ter esses momentos, principalmente relacionados a exercício físico, porque não é só sobre o físico, não é só sobre estar magra e toda sarada, é sobre você estar com saúde, com disposição para sentar na cadeira e olhar todos os BOs que você tem para resolver e conseguir resolver. E ter inteligência emocional para isso, sabe? Você ir treinando o seu cérebro a ter disciplina, a todo dia acordar cedo, a fazer uma coisa que você não quer mesmo. Pô, quem quer ficar puxando ferro lá, doendo, mão cheia de calo? Mas é isso, cara, é isso. Isso te põe no mundo. E isso pra mim, gente, sério, é muito importante. Assim, eu não vou mentir, tá? É difícil você manter uma rotina de exercício, principalmente quando a sua agenda é maluca e aparecem uns eventos, assim, que você não espera. Mas eu acho que, assim, coloca isso na sua agenda como se fosse um compromisso, uma reunião, é o que eu tenho feito, eu coloco lá. Eu coloco da hora que eu acordo até a hora que eu volto e estou pronta para o trabalho, que aí eu já encaixo isso na minha agenda. Coloco lá um compromisso, isso é um compromisso. É um compromisso com você, para você ser uma pessoa melhor para você e para sua empresa. Então isso para mim, assim, ó, incrível. O quarto ponto é hobbies. A Clarinha fala disso, né,
no tema dela de branding, a importância de você ter o seu momento, de você ampliar a sua referência, né? E o hobby pode ser, por exemplo, a esteira, o exercício físico, é que às vezes, né, pode ser algo mais legal, que tem mais a ver com você, algo relacionado à arte, à cultura, algo relacionado à beleza, né, à arquitetura. Isso amplia a sua referência. Você fazer um passeio que você olha e admira o detalhe, a cor, o cheiro, isso abre a sua mente, sabe? Você sai daquele mundinho que você acha que é só a sua empresa. O mundo é enorme, o mundo é gigante, não é só a sua empresa. Então olha para o lado, pega essas referências, vai construindo isso na sua personalidade, em quem você é. Esse final de semana eu fui na Casa Cor com o meu namorado e foi muito legal porque assim, eu vi que, por exemplo, verde e marrom são cores que se combinam muito, e aí você vai entendendo os elementos da natureza que fazem sentido e estão no físico, no estético. E assim, tudo você consegue adaptar para o seu negócio. Ou então para você ser uma pessoa mais interessante, você ser uma pessoa com referências, uma pessoa que sabe conversar, que tem a sua opinião sobre a cor, sobre a forma, sobre o cheiro. Eu acho que isso é tão valioso quanto estudar, por exemplo. É você ter os seus momentos de lazer. E isso está muito relacionado a uma culpa. Eu não sei vocês, manas, mas eu, por muito tempo, e às vezes ainda, tá, caio nessa sabotagem de culpa de assim, cara, eu não tô trabalhando, eu sou péssima, eu sou horrível, porque eu não tô lá ralando e trabalhando pra caramba, eu tô aqui na Casa Cor e tá todo mundo lá no bar ralando, ralando. Mas é isso. Aí eu vou e segunda-feira sento e tenho uma ideia incrível, ou não, né? Não necessariamente ela é extraordinária, mas é uma ideia boa, que faz a gente sair de um faturamento que vai multiplicar em 1000%. É isso. Isso é um gestor. Isso é um líder. Isso é um dono de empresa. É a pessoa que ela não vai só fazer. Ela vai além. Ela vai analisar as tendências de mercado, ela vai entender o seu consumidor. Por exemplo, a gente ter feito esse almoço de quinta-feira tem muito a ver com entender o consumidor do bar, com entender a galera do Instagram. As pessoas ficam malucas quando a gente faz os vídeos comendo, o meu pai, eu, a Clara. Então eu falei, bom, as pessoas querem almoço, né? O perfil de consumo ele mudou muito depois da pandemia, né? Principalmente com essa vinda da geração Z, esse cuidado com a saúde, com a estética. A gente não vê tantas pessoas mais saindo até de madrugada. Antes o bar, por exemplo, tinha um perfil que a galera saía 3 da manhã, a gente tinha que empurrar os clientes para ir embora. Hoje vai dando meia-noite, não tem ninguém. Vai chegando 11h30, a galera mesmo vai indo embora, porque é o padrão. Então você como gestor, você tem que estar olhando para tudo. E se você estiver só ali, no operacional, no mão na massa, cara, você não vai olhar para isso. E o mundo é muito dinâmico. Se o seu bar, por exemplo, no caso a gente tem bar, se o meu bar não entender que o perfil de consumo é dia e eu ficar só ali, ó, noite, bolinho, cerveja e é isso, a gente vai perder dinheiro e vai acabar desaparecendo no meio de tanta inovação. Então, eu acredito que se você é gestor, líder, empresário, você tem que ter o seu momento de lazer para você conseguir trazer isso para o seu negócio. Outro ponto que me ajudou muito em relação a crescimento foi contratações. Como eu falei lá no começo do nosso episódio, antes eu tentava fazer os lançamentos das notas fiscais, ir atender os clientes, ir servir a cachaça, enfim. E a partir do momento que eu contratei uma pessoa para ficar no caixa, e ela foi treinada para isso, ela faz isso, a rotina dela é isso, ela não tem que se preocupar no que mais ela tem que fazer, é isso que ela tem que fazer. Eu consegui olhar para coisas que, se eu tivesse hoje no caixa atendendo ainda, assim, gestão de estoque, gestão de pessoas, o próprio Instagram do bar que viralizou, os vídeos que a gente fez, eu não ia ter tempo de fazer porque eu tava lá no operacional e às vezes eu não tinha tempo de ir lá parar tudo e gravar, o Eduardo. Então, é você entender e ter a humildade de que você não vai conseguir fazer tudo sozinha. Olha uma empresa grande, uma empresa de sucesso. Quantas pessoas tem por trás disso funcionando? Não é só o dono ali super afim de fazer acontecer. É claro que o dono tem que estar afim. Ele tem que estar muito afim, senão a coisa não vai. Mas a gente precisa de braços. E assim, na minha experiência antes, era só eu, né? Aí a gente começou com o Gabriel, depois a gente começou com a Luana, Nutri, aí a gente tem o Thiago, que também é Nutri, aí tem a Duda, tem o Ítalo, tem o Anderson. Cara, tipo, vai fazendo assim, ó. É uma coisa que você fala, meu Deus, hoje eu olho... E assim, hoje eu vou na sala da galera DM e eu falo, caramba, que orgulho. Tipo, era tudo que eu queria fazer. E eu achava que era impossível eu ter uma área que faz compras, uma área que lança nota, uma área que cuida da gestão das pessoas e da folha de pagamento.
Eu achava que eu nunca ia conseguir, mas você precisa organizar isso. Quem é a pessoa que você quer contratar? Tem um vídeo que eu falo disso no meu Instagram que se você pudesse pegar o funcionário que você idealiza e ele sair do papel e se transformar numa pessoa, como ele seria? Gente, enxerguem os detalhes. A gente fala disso no podcast da Clara, sobre o detalhe. E é meio que até cocriar a pessoa que vai trabalhar com você. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com uma mulher. Eu quero uma mulher que já teve experiência na área de RH. Eu quero uma mulher calma. Eu quero uma mulher educada. Eu quero uma mulher organizada. Eu quero uma mulher cheirosa. Gente, eu não sei o detalhe. O detalhe, você visualiza, e aí o que vai acontecer? Tipo, ela não vai aparecer assim magicamente no seu escritório, mas quando você for fazer a entrevista com ela, você vai observar, né? Eu gosto muito da entrevista deixar o funcionário, né, o candidato, né? Às vezes não chega a virar funcionário, mas enfim, o candidato deixar ele falar dele. Não tenta falar de você. Escuta o que ele tá falando. Ele tá falando dele e ali tem ouro. Porque quando você desenhou essa pessoa, pelo menos assim, coisas centrais, né? Eu acho que também a gente não pode ser muito rígido, porque de repente aparece uma pessoa diferente do que você idealizava e até melhor. Então esteja aberto, eu acho que isso é muito importante. Mas é você, por exemplo, se a pessoa já não é muito organizada, já é um detalhe. Como que você vai colocar, por exemplo, uma pessoa para cuidar do RH da sua empresa, da folha de pagamento, dos documentos, dos laudos, das assinaturas, se ela não é organizada? Faça perguntas que traga isso, né? Pergunta para a pessoa, como você organiza seus compromissos? Tipo, se a pessoa soltar eu uso o Google Agenda e essa é minha agenda, nossa, aí me ganhou. Eu amo o Google Agenda, para mim, assim, excelente. Eu até falei, né, coloco academia. Então, acho que esses 5 pilares ao longo da minha trajetória, eles me ajudam muito, sabe? Às vezes eu tô um pouco perdida e aí eu olho e falo, vamos voltar pra cá? O que eu preciso fazer, né? Aonde que eu posso melhorar? Aonde eu tô deixando faltar? Porque é difícil, às vezes a gente tá trabalhando demais e não tá olhando pro hobby, não tá olhando pra academia e não tá contratando como deveria e realmente é complexo, né? Semana passada eu fui 2 dias na academia, porque minha agenda foi uma loucura, teve feriado, foi um caos, mas assim, ok, essa semana vou começar de novo, então não desiste, vai com calma, mas vai. Mana, eu sei que talvez você não vai sair pronta dessa conversa, porque eu acho que a nossa construção como empresária e como ser humano, ela é muito intensa e diária, né? E tudo bem se você não conseguir fazer tudo isso sozinha, porque realmente não é fácil. E dizendo que você não precisa passar por todo esse, às vezes até perrengue, né, sozinha. Eu e a Clara, a gente oferece mentorias focadas no seu negócio. Então, acesse a gente, vamos conversar, né? Como eu falei do coaching que eu faço para mim, abre portas. Às vezes é um sonho que tá na mão, tá pronto, mas você precisa de ajuda. E não fica chateada se você não tá conseguindo desenvolver isso sozinha. A gente tá aqui para fazer isso juntas. E é isso, mana. Esse foi mais um episódio do Empreendendo com as Manas. E segue a gente lá no Instagram pra gente continuar esse papo, @empreendendo com as manas. E também no meu Instagram pessoal, carolmazeto_. E eu te espero no próximo episódio. Beijo, mana.